No vídeo de hoje vamos falar a respeito do artigo 135-A do Código Penal, que versa a respeito de condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial, incluído pela Lei 12.653, de 28 de maio de 2012. Todos prontos? Vamos lá? Exigir do paciente, em caso de emergência ou do responsável legal, como condição para atendimento, a assinatura de garantias relacionadas a pagamento, para caso o plano de saúde posteriormente não arque com as despesas ou não arcasse com as despesas, sempre foi uma prática comum em hospitais particulares, clínicas e demais estabelecimentos que prestam serviços relacionados à saúde. Cabe aqui ressaltar que estamos falando de rede privada, pois cobrança para atendimento de saúde em rede pública pode configurar corrupção passiva, concussão, dentre outros crimes, dependendo da situação do caso concreto. Essa burocracia exigida para alguém que precisava de um socorro imediato, não raras vezes, piorava o quadro de saúde e, em alguns casos, ocasionava até a morte em decorrência desta falta de atendimento. O hospital pode sim preencher formulários para saber dados do paciente e, posteriormente, se ele não pagar, realizar a cobrança, só que somente após o efetivo socorro prestado. O que não pode, em caso grave, deixar de atender para antes preencher os formulários. Este é o problema, a falta de socorro imediato. Tudo certo até aqui? Podemos seguir? O artigo 135-A do Código Penal está localizado na parte especial no título 1, que trata dos crimes contra a pessoa, mais especificamente no capítulo 3, que versa a respeito da periclitação da vida e da saúde. Digamos assim que é uma modalidade ou uma espécie, na verdade uma modalidade mais específica de omissão de socorro. No artigo 135-A, temos então tipificado o delito de condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, cuja conduta consiste em exigir cheque caução, nota promissória ou qualquer outra garantia, bem como o preenchimento de formulários administrativos como condição para atendimento médico hospitalar emergencial, o qual possui uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O parágrafo único diz que a pena é aumentada até o dobro se dessa negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta em morte. O núcleo do tipo consiste em exigir, condicionar o atendimento a preenchimento, ou seja, se não prestar o caução ou não realizar qualquer outra exigência pedida pelo hospital, simplesmente não será atendido. Podemos seguir? Quanto à classificação, o delito que estamos estudando é um crime próprio, tanto no que diz respeito ao sujeito ativo, quanto no que diz respeito ao sujeito passivo. O sujeito ativo pode ser um funcionário do hospital, o diretor do hospital ou qualquer outro profissional de saúde, não precisa necessariamente ser o médico. O sujeito passivo também não pode ser qualquer pessoa, é qualquer pessoa desde que ela esteja em situação de emergência, a qual, se não for atendido logo, pode perder a vida. Ele é um crime de perigo concreto. Por quê? Porque deve ser demonstrado que a conduta do sujeito ativo trouxe efetivo perigo para a vida do sujeito passivo. É um crime doloso, de forma vinculada, ou seja, exigir garantia como condição pelo atendimento médico hospitalar emergencial.
Ele é um crime comissivo como regra. Por quê? Porque aqui a ação é pedir, exigir, condicionar. Instantâneo quanto ao momento da consumação, monossubjetivo, por quê? Porque ele pode ser praticado por uma só pessoa. Ele é unissubsistente, ou seja, um ato só, o simples ato de exigir, de condicionar. E transeunte como regra, ou seja, ele não é um crime que deixa vestígios. Ele não pode ser provado por perícia, apenas por testemunhas, por documentos, como regra geral. Tudo ok até aqui? Vamos em frente. O tipo penal menciona a palavra emergencial. Mas o que seria uma situação emergencial? Urgência e emergência são a mesma coisa? São sinônimos? A resolução número 1451 de 1995 do Conselho Federal de Medicina define os conceitos de urgência e emergência nos parágrafos 1º e 2º do seu artigo 1º. Assim, no parágrafo 1º, ele define urgência como a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. O parágrafo 2º, ele define emergência como a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente para a vida ou sofrimento intenso e que exigem tratamento médico imediato. Há doutrinadores que argumentam que a emergência abrange a urgência. Por outro lado, vocês também vão encontrar doutrinadores que defendem que somente a emergência foi descrita pela norma como uma elementar do tipo penal incriminador e que o direito penal, na verdade, ele tem que ser restritivo, né? Uma vez que abranger os dois conceitos seria prejudicial ao réu. O problema é o seguinte: como aquele funcionário da recepção do hospital, que vai ser o responsável por exigir o preenchimento de papéis e formulários, como esse funcionário vai saber diferenciar emergência de urgência, o que é um caso grave, o que não é? Diante disso, seria interessante a inclusão da palavra urgência no tipo penal incriminador. Assim, cessaria qualquer tipo de dúvida, controvérsia ou polêmica nesse sentido. Os senhores também não acham? Podemos seguir? O artigo 1º da Resolução de número 44 de 2003 da Agência Nacional de Saúde, ela já dispunha a respeito da proibição de exigência de caução quando vedava, no caso, a exigência por parte de prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das operadoras de plano de assistência à saúde e seguradoras especializadas em saúde, de exigir caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito no ato ou anteriormente à prestação do serviço. Estados como Minas Gerais e São Paulo, até onde eu sei, já possuíam medidas administrativas que proibiam a exigência de depósito prévio para internação na rede privada em caso de urgência e emergência. O Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor não tratavam especificamente a questão. Até 2012, se o hospital pedisse o cheque-calção, o Código Penal também não era específico e as condutas relacionadas à falta de pronto atendimento, à exigência de garantias, eram tipificadas geralmente pelo artigo 160 do Código Penal, que trata da extorsão indireta, e pelo artigo 135, não o 135A no caso, só o 135, que trata da omissão de socorro. Tudo ok até aqui? Tudo certo? Vamos em frente!
Bom, o direito penal, ele deve ser sempre utilizado como último recurso, ou seja, quando as normas administrativas e os outros ramos do direito já não conseguiram solucionar um problema latente. Assim, neste contexto, foi criada a Lei 12.653, de 28 de maio de 2012, o qual inseriu o artigo 135-A no Código Penal. O artigo 2º desta lei que eu mencionei aqui para vocês dispõe que o estabelecimento de saúde que realize atendimento médico de emergência fica obrigado a fixar em local visível a informação de que constitui crime a exigência de cheque-calção, nota promissória ou qualquer outra garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Alguém já viu? Bom, vendo ou não vendo, a norma é assim, o certo é ver. Assim, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Tudo certo até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu vou responder. E espero também que este vídeo, de alguma forma, tenha sido útil para os estudos de vocês. Fiquem à vontade em curtir, compartilhar, assinar e se inscrever no canal. Bons estudos e até um próximo vídeo!